Olá pessoal, eu sou o Diogo Garcia, co-founder da Confraria do Empreendedor e hoje estou como entrevistador aqui do ConfraCast, podcast da Confra, onde a gente convida pessoas muito especiais do ecossistema de inovação brasileiro. Hoje estou aqui com a Maria Tereza Fornea, é a TT, né, que é diretora-geral da Endeavor. TT, muito obrigado por ter vindo aqui, pela disponibilidade de estar conosco aqui no ConfraCast. Prazer é todo meu. Obrigada, Marcão, Diogo, né? Eu falo quando os caminhos se cruzam mais de uma vez na vida. Pois é. Não é sobre coincidência, Não né? é coincidência, é verdade. Mesmo. Eu que conheci a TT quando ela entrou no programa Emerging Giants da KPMG. Nossa, Foi e o primeiro, hoje... não foi? O primeiro, exatamente, a primeira turma. E hoje está aqui na minha frente. Eu quero ouvir muito dessa jornada, inclusive, TT. Como é que foi tua jornada da Bcred à Endeavor, né? O que é que aconteceu nesse intervalo aí? E que a gente sabe que tem muita emoção no meio, né? Mas como é que foi essa jornada até chegar hoje à Endeavor? Legal. Eu acho que não tem jornada de empreendedor sem emoção, né? É verdade. Se alguém vender essa história, não comprem. Não é verdade. E eu vou tentar falar de uma forma, contar o começo, meio e fim, mas no todo ela foi uma história não planejada. Acho que como empreendedor eu tava ali... Eu não pensei muito, né? Eu fui indo, então eu trabalhava muito tempo com crédito imobiliário, com home equity, que sempre foi uma coisa muito burocrática. E eu, do meu jeito inquieto, sempre me provocando que poderia ser diferente. Eu fui dentro desse ciclo, eu já empreendia um pouco antes dentro de uma companhia hipotecária, um banco mais tradicional. Veio tecnologia, eu tive uma temporada fora, empreendi. E daí, quando você tá nessa jornada, e acho que parte do meu desejo de empreender tech era olhar o mundo de VC, era mais ou menos, eu voltei de Chicago 2015, 16, que era onde as fintechs estavam acontecendo. E eu me via no mundo bem tradicional e todos os meus amigos em VC, naquela época que VC era só piscina de bolinha e só notícias boas. Só coisa boa. E isso, e pro meu jeito, assim, bem acelerada, e eu adoro essa visão de valores, cultura, tudo isso, me deu o desejo de vivenciar isso. Então, eu fui de cabeça, eu me lembro que eu fiquei insuportavelmente monotemática, e eu vivi realmente... Gostei dessa. Insuportavelmente monotemática. Eu vou repetir, tá? E eu vivi essa jornada de empreender, com certeza não de forma equilibrada, mas de forma muito inteira, intensa ali. E quando tudo... Eu acho que assim, daí vou fast forward pra... Eu tava na Endeavor nessa época como empreendedora, e a gente desenhou uma rodada pre-B, que era uma rodada em que diluía um pouco os meus sócios, porque eu era uma bagunça, assim. Eu fiz um spin-off, então dentro da Bcred tinha meus sócios do banco, que também eram um pouco clientes, e eu também ainda era sócia do banco. Então, assim, uma confusão que eu falei, temos que arrumar esse cap table, porque os investidores de fora pediram pra gente ir com ajustado, então a gente desenhou um pre-B, tinha BMA no meio, algo bem complexo, mas tava tudo andando. Então, eu comecei o ano de 2020 grávida. Caraca. Com o meu filho para nascer em março, e a gente ia fechar a rodada antes, e meu plano era 3 meses de licença. Eu falei, gente, 3 meses, eu preparei um time muito mais sênior, 3 meses de licença, na volta a gente já vai fazer a viagem pro fundraising, porque a gente tá com tudo planejado. O que acontece? Meu filho nasceu um mês antes, em fevereiro, em março estourou a pandemia. O cheque era para manter primário, o cheque abriu e eu tinha 6, 7 meses de caixa no auge da pandemia e um filho de 15 dias. Meu Deus! Então foi assim, eu olhando, hoje eu não me emociono, na época, porque assim, foi realmente, acho que é aquela situação que você vai andando, você não imagina o nível de responsabilidade que você assumiu. E acho que no começo, então, desesperador, primeiro layoff, né? Eu passei por várias coisas bem... que a sensação de se estar no puerpério, com um time que você considera a tua família, tendo que escolher um corte significativo, sem saber o que... Então, assim, foi uma loucura. Mas o resumo é que no meio do caminho... Eu tava desenhando um checkpoint com family office, que é bem complexo, e eu caí numa mentoria com o Martin Escobari. E ele, entendendo a minha situação, ele falou assim, eu acho, assim, minha sensação é que em vez de fazer toda essa ginástica aqui,
entender um pouco do perfil da Bicred, que eu já trabalhava com players que eram potenciais compradores, vendo o movimento de mercado e aquele, né, acho que nunca mais, não sei se alguma vez mais o Brasil vai estar com taxa de juros tão baixa, aquela liquidez vindo, já que você falou assim, ao invés de você fazer tudo isso, quem sabe, se você for dormir, pensar que você poderia vender a sua empresa, sair desse bug de aventureira, vai cuidar um pouco do teu filho. Nessa época eu ainda não estava tão madura, então eu chorava nas mentorias, estava tudo muito... E depois disso, você vai fazer uma liquidez, sentar um pouco me lembro que eu ia na classe executiva, e daí você vai pensar o que você quer fazer da vida. Ou você quer trabalhar com home equity a vida inteira. Isso foi uma mentoria, assim, né? E... Eu fui dormir, realmente pensei, e se tudo isso acontecer? E assim, ele foi cirúrgico. No final do dia, muito do que ele falou, ele me ajudou, ele foi meu mentor não só nas negociações, em como eu toquei tudo isso, eu não fiz com consultoria. E eu vendi minha empresa na virada do ano. Então, isso era de junho para final do ano, eu vendi minha empresa para Acreditas. Na época, junto com a entrada de outros investidores, com uma liquidez que o mercado tinha, dei liquidez para meus sócios solistas que não entendiam valuation de startup. Ainda tem isso também, né? Ninguém entende valores de startup. Muita gente não entende valores de startup. E não dá pra falar que eles estão totalmente errados, ao fim. E foi muito aprendizado, mas enfim. E tudo isso aconteceu, e daí no final do ano era aquela manchete empreendedora, vende, faz liquidez. Se você faz rebobina o que foi meu ano, e a história toda, inclusive foi quando eu tava no programa, foi tão intenso tudo. E daí eu pensei muito, eu falei, nossa, realmente a gente não tem o controle do que acontece. Acho que parte de tudo ter acontecido foi eu não ter planejado a venda, que eu vejo que o maior erro é os empreendedores começam pensando nisso, e eu ter sempre feito com muito contexto, ter essa opção. Mas acho que algo que me provocou muito quando ele me falou assim, você com 37 anos, o que você já fez, o que você quer fazer da vida? E acho que desde que eu vendi, parte minha foi ter mais tempo. Acho que foi super legal meu aprendizado na Acreditas, eu vivi uma empresa que crescia sem ter que fazer conta de CAC. Essa seria até a minha próxima pergunta. E como foi vender tua empresa e esse novo lugar que você ocupou na Acreditas? Como é que foi isso? Porque tem muito empreendedor que sofre, né? Então, como é que foi essa venda e o pós-venda? É uma sensação diferente, principalmente porque eu tinha muito eu vivia a cultura da Bicred, então... Me deu um alívio, foi bom vender, mas você perde um filho, assim, e isso né? É um filho seu, né? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que eu amadureci muito. E daí, dentro da Acreditas, assim, em geral, a experiência foi muito legal. Eu acho que até numa empresa que eu entrei, e o Sérgio é uma pessoa muito inteligente, então eu sempre aprendi muito com ele. E até a forma de olhar o negócio, sofisticação de capital, a equipe da Acreditas sempre foi muito boa. Então, eu naveguei mundo, diferente do meu mundo de banco mais local, um mundo mais empreendedor, e eu vivi coisas que eu aprendi muito, mas com certeza eu desapeguei um pouco de isso é meu, né? E ao mesmo tempo que o trabalho tirou o peso, porque empreender também é um peso nas costas, né? Então tirou um peso das minhas costas, eu aprendi muito, e daí eu tive tempo de olhar pra minha vida, porque acho que fazia anos que eu não tinha nem tempo de pensar em mim. Então, eu fiz realmente, assim, me dediquei a nível de autoconhecimento, de me perguntar os porquês. E acho que isso foi o que me fez estar onde eu tô. De escolher o propósito dos meus próximos passos, de entender os meus limites, o que me faria empreender de novo, ou meu senso de fazer algo para além de mim, aonde eu estaria. Então, acho que essa experiência de poder trabalhar num outro ritmo e de poder me entender, que eu acho que no final do dia, o empreendedor falta tanto tempo que ele não se conhece tanto como ser humano, assim. Eu acho que isso é super importante, sabe? E eu já vi uma entrevista sua que você fala que empreender é caminhar entre a coragem e a razão, né? E quando você traz essa história até agora, tem muita emoção, muita coragem, né? E também um elemento de razão importante que você poderia seguir outros fluxos que, né? Que aparentemente ali naquele ano, né? Muitas pessoas seguiram, mas você desejou optar e racionalizar e pensar, peraí, eu preciso também cuidar de mim, é um momento importante também para a venda da empresa, ainda que, né, todo
todo momento que você estava ali de emoção, de ser mãe, enfim, mas você soube ponderar. Acho que isso é importante também, né? De você parar um pouco e ponderar e entender e não seguir também, às vezes, o caminho que todo mundo está fazendo. Total, a gente tem que se provocar que qualquer movimento nosso é uma escolha que a gente está fazendo. E acho que para qualquer lado, empreender é tão intenso que às vezes não nos dá tempo de fazer escolhas. Ou você vai, né? E acho que tem outros exemplos. Quando eu fui fazer o spin-off, muita gente falava ter cuidado, isso. Mas tinha um investidor validando, eu só fui indo. Então, acho que a gente tem que ter algum tempo de racionalizar. Isso. Mas, ao mesmo tempo, todo mundo, se eu não tivesse sido tão quase inconsequente / corajosa em vários movimentos, eu também não tinha chegado onde eu cheguei. Sim, então, exato, você tem que saber balancear essas duas coisas, e né? pelo que você tá me falando, tem uma TT inquieta, super inquieta, né? Que tava monotemática com esse assunto, né? Com essa questão, com uma empresa que tava indo bem, uma fintech, mulher empreendedora de fintech, né? Em 2020 ali, e que tem que tomar uma decisão super importante, mas eu vejo que você também contou com uma rede de apoio importante. E aí você traz alguns nomes, como Martins, Escobar, tem a própria Endeavor, né, que você fez parte. E aí eu queria entender como é que você chega na Endeavor, como diretora-geral da Endeavor, que é uma instituição, até queria que você contasse também, para quem não conhece aqui da audiência, o que é a Endeavor, o que faz, por que existe, né? E qual é que é essa nova roupagem agora, que eu digo que a Endeavor, ela tá com uma nova cara. Agora ela tá com a TT como diretora-geral e tá todo mundo muito animado. Eu converso com as pessoas, né, gostam muito de você, conhecem um pouco da sua jornada, outros conhecem bastante. Então, queria que você falasse um pouquinho como é que você chegou na Endeavor e o que a Endeavor é hoje, né, pro mercado. Bom, então a minha relação com a Endeavor começou desse lugar de inspiração que eu tinha. Eu me lembro que quem me apresentou a Endeavor foi o Alphonse, do Ebanks. Quando eu comecei a querer falar de tecnologia, alguém me falou, eu chamava ele de Maçã, o Maçã tá empreendendo, e daí, como eu vi a história do Ebanks acontecendo, a história do empreendedorismo com tecnologia, a Endeavor teve um papel muito central e teve um lugar de inspiração. E a minha vivência com a Endeavor teve esse lugar que realmente, eu acho que se eu não tivesse tido algumas mentorias, eventualmente eu tinha feito um checkpoint, eventualmente, todo o rumo da minha vida tinha sido muito diferente, assim. Então, eu dou muito valor a você como empreendedor. Às vezes, dar um passo para trás e só fazer algumas conversas que são muito importantes direcionalmente falando, né? E não, às vezes, eu tinha sonhos que era tipo o hamster girando né? Correndo. Então, acho que para mim isso fez muita diferença. Daí, no meu período de acreditas, que foi esse boost de terapia e aprendizado e os porquês, e acho que eu chegando com 40 anos, já mãe, em outra fase, eu sabia que assim, tem uma questão minha particular, que acho que é muito comum, empreendedores têm energia muito alta. Muito. Mas, então, por um tempo eu falei, quero trabalhar menos. Depois eu falei, não consigo trabalhar menos, né? Então, a gente vai nesse processo de autoconhecimento. Mas eu queria muito... Eu me lembro que nas minhas terapias, uma vez... Acho que pré-Bicred ou Bicred, a gente fez um programa que chamava Amigo PME, que era com a Lei Rouanet, junto com a Universidade de Curitiba, que chama FAI, para educação de pequenos empresários, gratuita. Que legal. A execução do programa, acho que a gente aprendeu muito com isso, mas eu me lembro que no dia que a gente inaugurou o programa e teve uma fala, eu me emocionei de quase chorar, levei para terapia. E daí eu me lembro que sempre vinha isso te emociona. Então, assim, genuinamente... Mexe contigo. Eu sou aquariana raiz também, então não só sou muito inquieta, mas assim, tudo que é mais coletivo, eu falei assim, eu preciso usar a minha energia envolvendo algo que seja além do meu próprio umbigo, e assim, que, segundo sabe? Adam Grant, que traz no Adar, recebeu o espírito giver, né? Que é tão importante para qualquer ecossistema. E foi a partir daí. Então, eu tentei no começo, eu olhei muitas estratégias de microcrédito, porque eu tenho histórico de crédito. Eu fui em uma Climate Week, daí eu falei assim, nossa, é isso, Brasil. E realmente, quando você olha os fundamentos macro, da quantidade de terra que a gente tem, quantidade de terra improdutiva, o quanto se você torna aquela terra improdutiva ou desmatada numa terra produtiva, o quanto de valor que gera, o Brasil como, né, alimenta o mundo, aquilo me encantou muito no macro, e eu me envolvi numa empresa que chama Belterra, que é a maior
já ouviu falar? Não, mas eu não sabia desse capítulo. Implementadora de agrofloresta do Brasil. Olha com cacau. só. Eu estudei todo o mercado de cacau. Me envolvi com uma gestora que chama Bolt agora, que era só para temáticas de growth equity em clima, teses de transição energética, enfim. E meu resumo dessa época, que ficou 1 ano e meio, tudo era muito, muito lento para a velocidade que eu operava. Imagino. E daí eu até olhava para as pessoas que eu trabalhava e falei, gente, não é o problema. Esse mercado é mais lento mesmo. Porque você não acelera uma plantação de cacau que fica madura em 4 anos. Mas a minha velocidade Não dá para escalar da forma como a gente imagina, né? E eu acostumada, eu acho que eu tenho acostumada a olhar coisas complexas, até o jeito que eu opero não é nada linear, mas eu gosto de, na minha mente, fazer o complexo simples. E aquilo para mim, não, então eu tava realmente desencaixada e eu tava sentindo isso. E daí quando veio o convite da Endeavor, não foi de cara que eu falei, é isso, porque ainda levou um tempo, porque eu tava num mundo de impacto que tinha uma cara, e levou um tempo de eu entender o tamanho do potencial do impacto da Endeavor, apesar de ter sido impactada, e o quanto que para as minhas características poderia fazer muito sentido eu estar envolvida nesse novo ciclo. Quer dizer, você falou de terapia, você falou de autocuidado, você já sabia exatamente, ou obviamente nunca 100%, mas o que você queria, para o que você, como você era, né, a tua energia, quais eram os teus superpoderes e como é que você poderia canalizar. Isso foi bem importante, até para poder aceitar o convite da Endeavor, né? Total, e eu acho que na vida a gente nunca... Não é que tudo isso me fez entender que... Acho que a vida me apresentou a Endeavor. E daí eu falei, não sei se é isso. Daí o César, falei com o César, falei com a Mari. E daí isso veio... Eu até na semana que era pra eu entender se eu viria ou não, eu fiz até tipo uma mapa astral. Falei, será que é isso? Porque não foi uma coisa que eu planejei, que nem não planejei a venda da Bicred, mas eu senti que dentro de tudo que eu fui aprendendo sobre a minha pessoa... A gente nunca sabe exatamente o que a gente quer. O que a gente não quer, a gente sabe. O que a gente não quer, exatamente. Os nãos, tipo, eu poderia, assim, do meu histórico, poderia trabalhar em special seats, em banco e tal. Você fala, gente, isso não vai completar aquilo lá que eu tava buscando, de realmente buscar um sentido. E daí a provocação do César foi assim, a gente está passando por um novo ciclo de empreendedorismo, acho que a inteligência artificial está chegando inegavelmente, mudando, né? Acho que é bom as comparações, se sai do cavalo e vai para o carro, ou de as revoluções. Né? O que está mudando, mas está mudando. Acho que como qualquer instituição de 25 anos, cada novo ciclo se renova, o que tem a ambição, o que tem que fazer. Ele me provocou muito de... achar que seria importante alguém com esse perfil empreendedor para liderar esse novo ciclo. E daí ele me fez algo que me trouxe, assim, resumo foi, ele falou, Tetê, pensa que hoje a gente, Brasil, somos a 10ª economia global, 11ª, isso é inegável. Se você olha por diferentes rankings de competitividade digital, ou mesmo sendo mais simplista, o tamanho das nossas empresas, ou o tamanho de empresas de tecnologia de capital aberto, lógico que você tem os casos de Nubank, mas até hoje na Bolsa Brasileira a maior empresa de tecnologias é a TOTUS, que não é... Então, assim, tem tanta coisa. A gente está muito longe de ser o 10º país a nível de mercado empreendedor ou de ecossistema empreendedor. Sim. A gente tem um espaço gigantesco para ter mais crescimento, para ter mais empresa estabelecida, para ter uma camada produtiva maior. Daí eu falei, sim, concordo. Daí eu falei, mas e como que a gente faz isso? Daí ele falou assim, é isso que eu quero que você me ajude a entender. Como a Endeavor, sendo a Endeavor, que perguntou o que é Endeavor. A Endeavor é uma organização sem fins lucrativos de, por e para empreendedores, feitas para selecionar e apoiar empreendedores de alto impacto, a mover o ponteiro e fazer a diferença, e a partir disso, give back, né? Trazer de volta para o ecossistema. E acho que eu tenho me provocado muito aqui o que significa empreendedores de alto impacto, que são essas empresas que não só crescem acima da curva em seus mercados, mas que fazem de uma forma que esse crescimento seja tão alto quanto ele seja sustentável, que gere valor, que impacte o PIB, enfim. Então, a gente tem agora, dentro desse novo ciclo, se provocado muito o que é tudo isso e como que a gente faz disso
mover ainda mais o ponteiro do Brasil. Muito legal. Você fala de... É muito legal quando você revê, né, esse conceito de empreendedor de impacto, né? Principalmente depois do que a gente passou, né, nos últimos anos, o inverno, né, do VC e tudo que você já sabe. E no final do dia a gente tá buscando empreendedores que tragam algo que resolva problema, mas que tenha um impacto, de fato, que seja sustentável, aquilo, né? No longo prazo. E ao mesmo tempo, TT, eu vejo que você tem falado muito em alguns fóruns, né? A gente tem se encontrado, na verdade, em muitos fóruns sobre pensar global. Até um certo tempo, né? E eu também, nas minhas andanças, não só com a Confra, mas em tudo que eu faço, eu sempre trago isso. Pessoal, vamos pensar global, vamos levar a inovação do Brasil para o mundo, né? Quando você fala de ecossistema, o Brasil, São Paulo é o 30º ecossistema ali, em alguns rankings mais desenvolvidos do mundo, mas quando você pega Brasil, a gente está muito atrás, né? Então, São Paulo é muito discrepante do resto do Brasil, a gente tem diferenças regionais, enfim. E aí, quando você fala sobre essa questão do pensar global, né? Por muito tempo, o pitch pro empreendedor era assim: o mercado brasileiro doméstico é muito grande. Pensa aqui, a gente tem um mercado gigante. E a gente começa a tratar e a olhar e também a incentivar empreendedores a pensarem de forma global. Do tipo, você pode resolver um problema global. Você pode levar uma solução para a América Latina, para o mundo, enfim. Como é que você vê isso quais são os limites, ou quais são as limitações, vamos dizer assim, que você vê nessa perspectiva de por que o empreendedor brasileiro ele não tem essa ambição? O que é que falta, né, para a gente se tornar mais global? Legal, Diogo. Eu acho que é um excelente ponto. A gente tem conversado muito sobre isso. Porque na provocação de como o Brasil se torna mais relevante globalmente falando, acho que parte da resposta é a gente ter mais empresas globalmente relevantes. Isso. Porque não dá pra gente ficar globalmente relevante pensando só no mercado doméstico. E tem dados que a gente recentemente fez alguns estudos que são super legais. Pensa assim, 60% dos unicórnios no Brasil até agora chegaram até lá baseando seus negócios simplesmente no mercado brasileiro. Perfeito. Se você olha o mesmo dado para a América Latina, a gente está falando de 16% dos unicórnios da América Latina. Ok. E com certeza isso não é porque nada muito especial, além de elas não terem um mercado interno que possibilite esse movimento. Legal. Mas numa ambição da gente fazer mais, será que isso, de um lado, tem um conforto, mas do outro, será que não está atrasando movimentos que poderiam estar sendo feitos antes? E acho que esse é o grande ponto, assim, não é para todo negócio, e até não é para toda estratégia. Eu acho que o iFood é um grande exemplo de um colosso. Exato. Que está no mercado brasileiro e que não deixa nenhum competidor chegar e ter muita chance, porque eles realmente, o que eles fizeram aqui, uma estratégia, potencialmente uma hora vão ou não, mas é uma empresa com escala global operando no Brasil. Exato. Ou uma empresa de agricultura. Nem todas as teses são globais, né? Eu acho que aqui a gente tem muito problema real, grande para resolver em escala. Mas, sendo global, eu acho que a provocação é que momento que você vai para fora. Exato. Sendo uma empresa vice-backable, aonde está o dinheiro concentrado? Né? E daí eu te dou alguns exemplos. Acho que quando você olha o caso da Traction, eu falo do Igor porque eu acho que o exemplo dele é super bacana, maravilhoso. Assim, primeiro já fazer um deep tech de calibragem, um menino super novo, brilhante. Brilhante. Fazer uma deep tech de calibragem para a indústria, para a máquina industrial. Já é fora do comum. Daí ele tem a visão de falar assim, legal, o mercado do Brasil é grande, mas como que eu comparo esse mercado com o mercado dos Estados Unidos? Quando eu faço esse movimento para lá? E ele fez, acho que antes que a maioria faria, ele aprendeu um monte, mas hoje ele tá, crescendo muito. Nossa, tá gigante, né? Se ele tivesse só que ele não estaria com a mesma magnitude. E acho que o fato dele ter uma operação no Brasil e explorar o mercado fora também tem vantagens competitivas de você desenvolver uma engenharia aqui. Então, eu vejo que nesse mundo mais global, o brasileiro deveria, sim, como qualquer coisa de empreendedor, aonde você como pode ser o tamanho da tua ambição e o que faz sentido para esse momento agora? Tem outros exemplos, a empresa Veto, né, que não sei se já ouviram falar deles, que pivotou muito rápido e está crescendo muito, desenvolvendo data labs para calibragem
dos Frontier Labs, né? Eu uso os termos em inglês, eu tento evitar. Mas eles... E isso é um mercado tão grande, então eles estão surfando tangencialmente toda essa transformação dos modelos fundacionais, empresas de brasileiros, crescendo muito na parte de inteligência. Então você fala assim, se nós como brasileiros, a gente olhar só as oportunidades locais, eventualmente para alguns negócios a gente está limitando o nosso crescimento, né? E eu acho que nesse momento que tem uma concentração de capital, em que com o IA está mais rápido, mais barato, de certa forma, empreender, né? Empresas com faturamentos gigantescos que captaram muito pouco e que têm a oportunidade de captar. A própria Entra. Hoje saiu a notícia, viu, né? de captação Inter hoje, da Entra. O primeiro unicórnio de AI no Brasil, né? São casos que a gente não via tão cedo com essa magnitude. Sim. Então, acho que isso... E daí, para a tua pergunta, me parece que parte do problema é referência. Referência, né? E trazer esses empreendedores, né? Que é uma coisa que eu acho que é importante, que eu sempre bato nessa tecla do give back, que tiveram êxito nessa internacionalização de ir para outros mercados, é super importante e é uma coisa que a Endeavor faz muito bem, né? Acho que como você falou, talvez a pensar um pouquinho antes e se articular, né? E aí, como são VC-backed, toda essa articulação com stakeholders, ela tem que ser feita desde cedo para pensar no futuro onde você coloca o seu produto para fora do país, né? Então... Perfeito. E outro ponto que é muito legal da gente pensar, que combina com tudo isso, não só esses empreendedores estão pensando global antes, mas são empreendedores muito mais jovens. São. Na minha época, eu empreendi depois de fazer meu MBA. Então, na média, a galera empreendia com 30+. Essa galera tem 20. Nossa, é. E, então, quando você vai no ITA, na Intel, lá CEA de Goiás, então eu acho que não só isso tem essa ambição aumentada, mas você tem possibilidades de jovens podendo fazer isso antes. Isso é muito transformador. Muito. E você sabe que eu tenho olhado muito para o mercado de deep techs, né? A gente tem um potencial gigantesco. Você vai nas universidades brasileiras, existe pesquisa científica, existem produtos já desenvolvidos, né? Que foram frutos de produção científica, mas que estão ali parados por alguma razão. Então, a gente tem potencial para levar, e são soluções que resolvem problemas globais, na área de saúde, na área do agro, principalmente. Vi vários cases, então a gente precisa também conectar um pouco mais a universidade com o mercado, né? Acho que é esse outro ponto também que eu vejo que falta também da gente conectar esses pontinhos ali entre universidade, pesquisa acadêmica, mercado e VC, para a gente trazer esses cases, porque existem muitos cases, né? E mais você trouxe pontos importantes, Diogo, que eu acho que não só pensar em mercados globais quando couber, mas olhar para o Brasil e pensar o que a gente tem de potencialidade como país. Isso. E para mim, hoje, na Endeavor, acho que tem 3 ou 4 empresas de agro. Num país em que, se você pega a cadeia do agro, representa que é 30% do nosso PIB. Exato. E aí você pergunta qual o unicórnio do agro, né? Não querendo, né, buscar só unicórnios, mas a gente precisa ter mais conhecimento do agro. E os VCs não entendem do agro. Já conversei com alguns VCs, eles reconhecem. Nós somos ignorantes com relação ao agro. E daí eu acho que esse é um ponto importante da gente conversar. Será que quando a gente olha a penetração de VC no Brasil... Uhum. Eu acho que eventualmente é legal, e vendo tudo o que está acontecendo, a gente ter um olhar um pouco mais ampliado, que eu tenho falado na Endeavor, e que a gente tem que buscar potencial de crescimento exponencial aonde quer que ele venha. Uhum. E, eventualmente, olhar algumas pontos importantes aqui. Número 1, inovação não é só tecnologia. Então, quando você olha o mundo de fertilizantes e biológicos, numa indústria dessa em que tentando o momento geopolítico cada vez mais difícil de pensar em o que traz, as rotas. Gente, tem um mercado gigantesco. Não, tecnologia. E querendo ou não, você pensa que ainda ele é muito dominado pelos grandes, né, quem financia as grandes nomes que financiam o insumo e tal. Mas se você pega a implementação de biológicos, ela no final do dia, ela até a longo prazo mais econômica. Isso. Então é um mercado que tem que acontecer, a gente tem que estar lá. Vou trazer outro exemplo que recentemente eu tenho feito muito dessas conversas para chegar em casos que estão fora do radar, para a gente não se enviesar pelo próprio mercado de VC que está aprendendo, né? Então, mídia no Brasil, o caso da Live Mode, da Cazé TV, quantos mais casos que a gente pode ter a Cazé TV hoje, eu estava conversando com o Sérgio, eles
mudam, por exemplo, o tênis de mesa mudou a adoção do tênis de mesa a partir do momento que eles começaram a mostrar. Lugar, né? Olha o poder que isso tem no país que o streaming é tão forte, que no Brasil, né, a Creators Economy que a gente falou. O último exemplo que eu vou trazer é a Combio, que foi apresentada recentemente. O Paulo, um empreendedor incrível, eles fizeram... É uma empresa que não é nova, mas que desenvolveu, com um aprendizado que é longo, um design de caldeira de biomassa. E quando você pega... Hoje, o print de carbono das grandes indústrias, 70% é caldeira. E mudou a lei agora. Então, não tem outra saída senão essas... E é uma empresa, que tem ainda 3% de penetração. Será que essa empresa não... Olha a avenida de crescimento, e ele está falando em ir para os Estados Unidos. Então, se a gente olhar só com uma lente, a gente se perde da onde o Brasil pode gerar impacto, resultado, crescimento. Então, acho que eu tenho me provocado aqui. Se a gente fosse tirar uma fotografia do portfólio onde a gente vê mais geração de valor, de PIB, de mover o ponteiro, o que a gente estaria olhando também? Não tirando o quanto que a gente é protagonista em fintechs, não tirando... Mas eu acho que a gente tem que ter essa provocação de quais as nossas escolhas que teriam mais potencial. Para o Brasil ter mais empresas que passam a arrebentação e realmente são empresas grandes. Você falou de ambição global e aí a gente está falando de inteligência artificial, que é algo que está, enfim, né? É uma revolução e que tivemos hoje, né, essa startup, a notícia que é o primeiro unicórnio de AI no Brasil, mas a gente vê um cenário de competição global. E aí eu queria entender de você, como é que você acha que o Brasil pode ser mais protagonista nessa agenda, né? Porque a gente assiste, a gente tem visto investimentos altíssimos, né, nas frentes de AI, nos países, né, mais desenvolvidos. E o Brasil ali, obviamente, ele é, como você falou, né, a gente tem bons empreendedores, a gente tem já uma terceira, quarta ou quinta geração de empreendedores muito bons e que estão também atacando esse mercado. Qual que seria a nossa vocação nesse mercado? Onde que você acha que a gente poderia atacar para sermos relevantes? Bom, a virada e esses modelos fundacionais da AI generativa, acho que não adianta a gente querer falar, a próxima aqui no Brasil. Vamos competir. Exato. A próxima vida aqui. Não vai ser esse o caminho, obviamente, mas até por uma questão de capital, de histórico. Então, acho que assim... A partir dessa transformação de uma infraestrutura, acho que a camada que se abre a partir disso, ela é gigantesca. Esse o novo jeito de operar, abre uma camada nova de aplicações, que eu acho que aí sim, dado que a gente falou que é mais rápido e mais barato empreender, num mundo, uma coisa muito legal que até a Linda fala, que eu gosto muito, assim, num mundo volátil, que a gente vê um mundo cada vez... Em um empreendedor brasileiro muito criativo, resiliente, que sabe operar fora do playbook, né? Tipo, a gente foi ensinado a operar com taxa alta, taxa baixa, né? Então, acho que esse design de possibilidades imensas com o tipo do empreendedor brasileiro, me parece que a gente deveria olhar para essa camada de aplicações, que no final do dia, o que a IA permite é solucionar problemas complexos em escala, de uma forma que não era viável solucionar antes. E o que não nos falta é problemas complexos em escala. Imagina você usar agro com AI, né? Isso aí... Saúde. O tanto de empresa de saúde que tem surgido. Daí as jabuticabas do Brasil, né? Aí entra atacando... É inacreditável o peso e o custo do que move a judicialização no Brasil em diferentes áreas. Parte de segurança, parte de saúde. Então, você conseguir trabalhar com dados não estruturados e fazer isso de uma forma muito mais eficiente gera uma camada de valor que, ao meu ver, quando eu falo assim, quais as minhas fichas, olhando para isso e falar assim, o que a gente pode fazer com isso, dado que o mundo ficou, de repente, mais fácil de ser ambicioso, assim, sabe? Eu concordo contigo. Acho que esse mix de setores com AI, eu acho que pode ser a grande virada aí no Brasil, numa perspectiva de competição global. E vamos mudar agora para comunidade, né? Na Confra a gente fala muito sobre o poder das comunidades.
A gente completa 10 anos esse ano de comunidade, então a gente está bem contente. Passamos por diversas fases, né, aí não só do economia, mas também política e também as idas e vindas do mundo de VCs, enfim. E a gente sabe que comunidade, né, TT, não é apenas um grupo de pessoas, não é apenas um grupo de empreendedores que tenham ambições ou que tenham algo em comum a compartilhar, é muito mais do que isso. Eu queria entender de você como é que você vê o poder das comunidades para alavancar o ecossistema. Eu costumo dizer até que a gente estava no Brasil Silicon Valley recentemente, eu acho que existe ali uma inteligência de comunidade. Eu acho que quando você agrupa essas pessoas, você traz um ativo muito maior. Como é que você vê o impacto dessas comunidades para o ecossistema e, no final do dia, para o empreendedor ou empreendedora? Eu acho que a comunidade, até nesse mundo cada vez mais em que você não tá, sabe, em que da dominação dos agentes, né? Pro bem, eu acho que é a partir de agrupar pessoas e dessa inteligência coletiva e desse pertencimento que você direciona os movimentos disso. Tanto que até nos produtos de Endeavor que a gente tem pensado em como usar a inteligência artificial para escalar essa inteligência coletiva, é a partir de você, a IA te ajuda a curar. A IA te ajuda a achar dores incomuns. O que falta na IA é contexto. Contexto, exato. A IA não tem contexto. Né? Então, até quando a gente está falando, quando você fala muito de o que eu olho quando alguém está empreendendo com IA, você tá num mundo que gere dados com qualidade, com uma maior forma de ter penetração dentro do que você faz, com a maior recorrência possível, que te faz aprender com isso, né? E quanto mais ecossistêmico, melhor. Porque no final do dia, o que a IA também permite nessa camada a mais, que a eficiência é given. Quando alguém vem falar de eficiência, fala, gente, eficiência, você não entendeu o jogo de eficiência porque você já está fora. Né? Tipo, a eficiência é given. Então, tipo, a IA permite que você coordene uma camada de decisões ou tudo que não era permitido antes. Ok, se você não tem o que trocar, né? Uma das empresas que eu falei, a Veta, ela tá dando contexto para IA. Então, o contexto, que esses encontros acho que o Marcão tava falando, né, Marcão, que não tô aqui para me vender, eu tô aqui para empreender. A grande verdade é que empreender é uma das missões mais solitárias verdade. do mundo. E eu acho que essa troca real é tão rica que te faz sair do automático. É tão rica que te dá referência. É tão rica que te faz saber para quem que você vai pedir ajuda. Isso é poderosíssimo, assim, sabe? A IA não vai te fazer isso sozinha. Ela é ferramenta. E conecta muito com a tua própria história, né? Quando você fala, né, da Bicred, a Endeavor, né? Tudo isso partiu também de uma inteligência coletiva, de pessoas com quem você conversou, com as redes que você construiu. Então, obviamente, teve ali uma participação da TT, porque foi interessada, né? Mas houve pessoas também interessantes, né? Que também te ajudaram. Acho que é uma boa provocação aí para o futuro, porque assim, embora a gente vai ter agente para tudo, né? Mas eu acho que essa coisa do contexto, de como é que a gente vai eventualmente posicionar, né, empreendedores numa escala global ou trazer cases, super cases como você trouxe, você precisa de contexto, você precisa do tete a tete. O agente não vai fazer isso ainda. Então, acho que é uma boa... É uma boa metáfora do que foi a tua jornada e o que a gente, né, o que Endeavor e Comunidades com a Confra tem feito. E aí, depois de alguns meses, TT, não posso me furtar de perguntar, né, o que é Endeavor, um spoiler aí, o que é que vem por aí, o que é que tem aí de gostinho que a gente já pode compartilhar, porque eu sei que você inquieta, né? Então chegou na Endeavor. Exato, aqui. Eu também sou meio inquieto. E aí você chega na Endeavor, uma pessoa inquieta, uma pessoa que já empreendeu, que tá com uma rede super qualificada e que você olha e fala: caraca, dá para fazer muita coisa bacana. Eu imagino a vontade, né? Mas também, obviamente, você tem ali os momentos, né? Mas se você puder compartilhar com a gente, o que é que tem aí de spoiler?
Lógico. Antes de falar da Endeavor, eu só vou pedir um aspas aqui para falar da Confra. Ah, tá. Porque gentilmente você me convidou e eu estava comentando com o Marcão aqui antes de você chegar, que eu fico impressionada. E acho que, olha, que a gente participa de grupos de WhatsApp, né? Comunidade é boa, comunidade ativa. É. O quanto que é uma comunidade engajada e que troca e que tem... eu aprendo muito lá, então me traz referência. Então, acho que só dando um parênteses antes de falar, porque obrigada pelo convite. Não, a gente que agradece por você estar lá com a gente, contribuindo. E acho que é um excelente exemplo de comunidade que vocês estão construindo, então queria parabenizar. Obrigado. E é engraçado que você falou da Confra, né? Que assim, a Confra é uma disputa para ver quem ajuda mais, né? Então eu fico, toda vez que eu peço alguma coisa lá, ou peço alguma... É tanta gente querendo ajudar que eu falo, pessoal, já tá ok, já tá legal, já tá bacana. Então essa coisa do giver, né, de você ajudar, é um vírus do bem, né? Então acho que isso é de fato algo bem positivo na Confra, e o Marcão com a Gabriela estão fazendo um excelente trabalho aí, porque não é fácil ser empreendedor. Você sabe que os empreendedores são inquietos, né? Então ali mas é bacana ouvir isso de você. Mas exponha da Endeavor. Voltando para a Endeavor, uma das coisas que eu falo que assim, para mim tem sido um aprendizado, né? Como uma empreendedora, tá liderando uma organização que não é uma empresa, e ao mesmo tempo eu me vejo sem limites. Eu falo assim, não é que eu tenho... não é que eu vou ganhar mais com isso pessoalmente, não é que eu tenho um chefe, mas realmente é um mundo que se abre e eu mesma estou aprendendo a operar aqui. Mas uma das coisas que eu falo muito que eu tenho tido a oportunidade, o presente de conhecer pessoas geniais, pessoas brilhantes. Imagina. E que, no paralelo, como é a cultura da Endeavor, que tem, de forma genuína, a vontade de give back. Isso é legal. Tem muito empreendedor muito legal que tá na rede e fala assim, eu tô aqui mais pra dar do que pra receber. Isso assim, isso me motiva a estar onde eu tô, a gastar meu tempo de uma forma tão intencional. E o que eu falaria da Endeavor, acho que um resumo. Olhando a era onde a gente tá, não poderíamos nós, como Endeavor, não representar e não usar a AI da mesma forma como todos os nossos empreendedores estão usando. Então, acho que tá vivendo nessa organização que tem uma rede tão... com gente tão brilhante, legal, que eu falei, com tanto poder de marca, com essa referência. Nesse momento em que a AI expande nossas potencialidades, eu acho que o resumo do que eu falaria é como a gente consegue subir a barra cada vez mais e, ao mesmo tempo, ampliar o alcance do Perfeito. Que é isso. Que parece que não combina, né? É verdade. Na teoria parece que não combina, mas eu acho que a gente vai achar formas de fazer isso. Então, acho que o resumo do que eu tô tentando... do que nós juntos, tem um time muito legal que tá sendo transformador, mas acho que nossa missão tá pensando em como a gente consegue que a referência seja cada vez mais transformadora, que a gente remova cada vez mais tetos e mostre que é possível, e a partir daí como que essa inteligência coletiva, essa inspiração, ela tem alcance ampliado de alguma forma e isso consiga mover o ecossistema. Se a Endeavor trouxe o conceito de empreendedorismo, né, no dicionário, eu acho que agora você falar de alcance pode ser a nova mensagem aí da Endeavor para os próximos anos. TT, muito bom. Eu passaria horas aqui conversando contigo. Muito bacana estar com você. Eu ouvi sobre você, ouvi sobre a Endeavor. Eu nunca tinha escutado, né, na íntegra, assim, né, com tantos detalhes da tua jornada. É muito bom ouvir isso. É um prazer ter você aqui com a gente na Confra. E sucesso na tua gestão da Endeavor. Você realmente está com um time muito bom. Eu tive o prazer de conhecer. E é isso. Estamos aqui e é sobre espírito de give back, de contribuir para aumentar o que você falou, o alcance. Então, quero te agradecer. Muito obrigado. Eu que agradeço. Acho que eu agradeço vocês pelo convite. Acho que para nós brasileiros, o meu chamado aqui é que a gente realmente saia desse lugar de ser algo improvável, né? Que eu acho que pra gente mudar uma realidade, basta a gente querer, e estamos com todas as condições para fazer e acreditar e fazer, né? Então, que a gente faça juntos isso. Muito obrigada por tudo sempre e é um prazer estar contigo. Tô contigo nessa agenda, Brasil no mundo. Pessoal, a gente termina aqui mais um episódio do ConfraCast, esse podcast da Confra que traz insights, pessoas com expertise em várias áreas, pessoas relevantes do ecossistema, líderes de comunidade, líderes de hubs, enfim.
Isso tudo para fazer valer o propósito da Confra, que é conectar, compartilhar e colaborar. A gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau.